Shalom, shalom, que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nessa manhã. Vamos para mais uma live aqui, oração, palavra, uma manhã onde certamente o Eterno falará ao nosso coração. A todos que foram chegando aí, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Anjo que desce, não vou te soltar, só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica por aqui, quando me abençoar, vou deixar você subir. Anjo que desce, não vou te soltar, só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica por aqui, quando me abençoar. shalom, shalom, pastora Luna. Bom dia. Batalha travada pela madrugada, era o anjo e eu. Agarrado no anjo, vencendo a guerra, não vou te soltar. Mesmo estando ferido em meio à batalha, a vitória me dá. A caminho de casa, no vale de Jaboque, o anjo desceu. A batalha travada pela madrugada, era o anjo e eu. Agarrado no anjo, vencendo a guerra, não vou te soltar. Mesmo estando ferido em meio à batalha, a vitória me dá. Anjo que desce, eu vou te soltar. Só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica por aqui. Quando me abençoar, vou deixar você subir. Que barulho é esse no vale de Jaboque? É o anjo do céu. Tá ferindo Jacó e mudando seu nome para Israel. Jacó tá ferido, voltando pra casa com o nome mudado. Até Esaú que queria matar vai te dar um abraço. Que barulho é esse no vale de Jaboque? É o anjo do céu. Tá ferindo Jacó e mudando seu nome para Israel. Jacó tá ferido, voltando pra casa com o nome mudado. Até Esaú que queria matar vai te dar um abraço. Anjo que desce, Não vou te soltar, só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica por aqui, quando me abençoar. doutora Elaine Paiva. Shalom, minha filha amada. Jaboque é o anjo do céu. Deus abençoe seu dia aí. Mudando seu nome para Israel. Eu te respondi lá, você viu no zap? Voltando pra casa com o nome mudado. Até Esaú que queria matar vai te dar um abraço. Que barulho é esse no vale de Jaboque? É o anjo do céu. Tá ferindo Jacó e mudando seu nome para Israel. Jacó tá ferido, voltando pra casa com o nome mudado. Pastora Thalita, shalom. Queria matar vai te dar um abraço. Anjo que desce, não vou te soltar. Shalom, shalom, pastora Leila. Tu me abençoar. Seja bem-vinda. Anjo que desce, O pessoal tá demorando para entrar hoje. quando me abençoar, vou deixar Vai compartilhando aí a live. Clica nos seus contatos, clica no aviãozinho. que sobe. Convida seu pessoal para cá. Olha o anjo que sobe, olha o anjo que desce, olha o anjo que sobe, olha o anjo que desce, olha o anjo que sobe, olha o anjo que desce. Oh, que barulho é esse no vale de Jaboque? É o anjo do céu. Tá ferindo Jacó e mudando seu nome para Israel. Jacó tá ferido, voltando pra casa com o nome mudado. Ai, ele estando ferido, ai, ele estando ferido, ai. Que barulho é esse no vale de Jaboque? É o anjo do céu. Tá
Anjo que desce. Não vou te soltar, só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica por aqui. Quando me abençoar, vou deixar você subir. Anjo que desce, não vou te soltar, só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica por aqui. Quando me abençoar, vou deixar você seguir. Oh! Já tá ferido, voltando pra casa com o nome mudado. Glória a Deus. Vamos entrando aí, pessoal. Já já nós já vamos começar. Compartilha aí a live. Chama o pessoal para cá. Segunda-feira abençoada. Ó, eu quero ver a igreja comigo agora. Vamos lá. Deus de fogo, e abriu o mar vermelho. Deus de fogo, e não deixa ninguém tocar No fio do teu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi. Deus abençoe a sua vida, meu filho amado Sua descendência Tiago passa Paiva. fome. Vem no glória comigo. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra Profeta Leila. fogo, varão de Irmã Leila, querida. desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele Minha apóstola amada, pra guiar. Foi no quartel-general, apóstola Cristina Rosa, diretamente do sul do nosso Brasil. que você tem olhos ungidos, você vai contemplar. Mas desceu um varão. Tudo bem, irmã Leila? Convida o pessoal para cá. Olho de fogo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. E fez abrir o mar vermelho pra passar o Coliseu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu na carruagem de fogo. Pastor Júlio Barbosa, Shalom. Pessoal, abra sua Bíblia aí em Marcos. Marcos no capítulo 4. E eu quero ler o versículo de número 35 em diante. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Shalom, shalom, Ellen Duarte. Seja bem-vinda. Marcos, capítulo 4. Alguém coloca para mim a referência, por favor. Vamos começar aqui nossa segunda-feira, essa semana, com uma palavra, uma oração, um decreto para a sua vida, para que o Senhor continue abrindo os seus caminhos. Shalom, Walter. Tudo bom, meu garoto? Olha só o que diz o texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa,
dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão medrosos, temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O capítulo 4 encerra com essa narrativa de Jesus apaziguando a tempestade. E aí então você vai ver em seguida o texto da libertação do gadareno. Olha como é que funciona o mundo espiritual. Porque Jesus, quando diz passemos para o outro lado, ele já está com a intenção no seu coração de pisar em Gadara. Judeu não era muito comum pisar em Gadara. Era um local afastado do território, né, de Jerusalém, do território das terras de Israel. Já no finalzinho, fazia divisa com outras nações. Então, não era muito comum um judeu ir na direção de Gadara. Outro motivo é porque Gadara era uma cidade onde se comercializavam os porcos. E para o judeu isso é uma abominação. Judeu, além de não comer, também nem cria e nem faz disso um comércio. Bom dia, Shalom Meira, Miraci Carvalho. Seja bem-vinda. Então, algo incomum está acontecendo aqui. Mas Jesus decide ir em Gadara. A história você conhece. Gostaria até de poder mergulhar aqui nos detalhes, nos códigos dessa libertação do gadareno. É um texto rico para quem gosta da libertação e da batalha espiritual. Muito rico. Muitos detalhes, muitos códigos, né? O mapeamento que Jesus fez. Porque Jesus ministrou 2 vezes no gadareno. Vocês sabiam disso? Responde para mim aí. Você sabia que Jesus fez 2 ministrações no gadareno? Me responde aí se você sabia disso. Suelen Escobal. Você está atrasada, Suelen. Dona Laudeci. Shalom. Olha, o pessoal está respondendo aí que não sabia, né? Mas essa não dá para falar aqui. Tem que ser mais restrito. Ó. Então, quando Jesus decide ir para Gadara, o mundo espiritual se move. Você vai ver 3 histórias conectadas uma com a outra. A libertação do gadareno, a cura da filha de Jairo e a cura da mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. O que significa isso, Api? Significa que havia um trono, e esse trono maligno
operava naquela região, naquele território, e havia algumas conexões. Olha só, o trono e as linhas. Se você quiser, faz até um desenho aí, ó. O trono e as linhas de iniquidade. E essas linhas de iniquidade, que são portais, é onde havia a liberação de espíritos imundos, que é diferente de trono. E esses espíritos imundos, também conhecidos como espíritos familiares, e esses espíritos, eles estavam agindo ali, agindo no Gadareno, pela legalidade do comércio dos porcos, né, a comercialização ilegal, né, dos porcos, né, na mulher do fluxo de sangue e na filha de Jairo. Vocês estão aí ou não? Então há uma movimentação no mundo espiritual, né? Há uma movimentação no mundo espiritual. Então, quando Jesus decide ir na direção de Gadara para libertar não só o gadareno, mas libertar a mulher do fluxo de sangue, e para libertar, curar, restaurar a filha de Jairo, bem como toda a sua casa e sua família, quando ele decidiu, presta atenção, o mundo espiritual já se moveu. Os tronos, as linhas de iniquidades, os demônios territoriais, os espíritos familiares já começaram a agir para tentar impedir que houvesse libertação naquele território. Então aqui eu quero que você anota isso, porque todas as vezes que as trevas pressentem, que há um pressentimento no coração do diabo, quando há um pressentimento no coração, né, dos demônios, quando há um pressentimento do reino das trevas, que alguém vai ser liberto, eles já se levantam para se opor contra esta libertação. Vocês estão aí ou não? Quem está comigo aí? Eu estou sentindo o pessoal hoje meio apático. Saia da frequência da Lilith, em nome de Jesus. Você sabia que se tem um dia que o trono da Lilith opera fortemente na semana, é a segunda-feira, viu? Vocês estão aí ou não? Eu posso continuar ou nós já podemos orar? Eu posso continuar ou nós já podemos orar? É por isso que na segunda-feira, Suelen, muitas pessoas acordam cansadas, vão para o trabalho meio que desanimada, né? Aí é importante uma aula que eu dei lá para trás, a importância de você acordar adorando, louvando, né? Agradecendo ao Senhor. Todas as vezes que que as trevas desconfia que alguém vai ser liberto, há uma oposição. A oposição se levanta. Vocês estão aí ou não?
Versículo 35 que nós lemos. Naquele dia. Olha a palavra. Olha a palavra. Naquele dia. Aí você vai me ajudar a pregar. Você vai me ajudar a pregar. Naquele dia eu pergunto para você, você me responde. Que dia, apóstolo? Pergunta para mim. Versículo 35. E naquele dia, aí eu estou te perguntando, que dia? Aí eu quero que você me pergunte aí, que dia, P? Que dia é esse? Que dia foi esse? Amém, pastora Jô? Propósito com Deus, como é que você está? Tudo bem aí? Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde. Tradução da Bíblia, Thalita. Eu estou com a Almeida Corrigida Fiel. Que dia foi esse? Olha só. O dia que Jesus ministrou 4 parábolas. O dia da tempestade, porque você tem que olhar o detalhe do texto. E naquele dia, sendo já tarde, peraí, era tarde, e tardezinha, ali para 5 horas da tarde, 5:30. Então, o texto, quando diz naquele dia, está nos chamando a atenção para algo que aconteceu no período da manhã e que também estendeu no início da tarde. O que aconteceu, AP? Aconteceu que Jesus vai contar 4 parábolas. AP, que parábola? A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Quantas parábolas Jesus contou? 4. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então, olha só, escreva para mim aí. Eu só vou continuar se você escrever nos comentários essa frase que eu vou dizer agora. Eu só vou continuar se você escrever nos comentários essa frase que eu vou dizer agora. O dia da tempestade foi um dia pedagógico. Escreva aí. O dia da tempestade foi um dia pedagógico. Foi um dia de aprendizado na prática. O dia da tempestade foi a oportunidade que os discípulos tiveram de colocar em prática o que haviam ouvido dos princípios das 4 parábolas. Quando Jesus conta as parábolas, ele começa falando da parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Jogou uma semente, caiu na beira do caminho. A outra nas pedras. E a outra nos espinhos. Mas a 4ª semente
ela deu fruto. Eu tenho uma palavra aqui para uma meia dúzia de pessoas. Você quer receber? O Espírito de Deus me deu uma palavra aqui agora para entregar para alguém aqui. Não é para todos. Ó, aprenda comigo. A primeira semente caiu na beira do caminho. A segunda semente nas pedras. A terceira nos espinhos. Mas a quarta semente caiu em boa terra. 3 tentativas frustradas. A primeira não deu certo. A segunda não deu certo, mas o semeador não parou. Ele continuou, já tendo 2 decepções na sua vida. Ele continuou. Por que você quer parar, minha irmã? Por que você quer parar com essa decepção que você está enfrentando aí? Aí ele tenta pela terceira vez e, por incrível que pareça, não dá certo também. Não deu certo na primeira. Não deu certo na segunda. Não deu certo na terceira. Mas ele desistiu? Não. E aí ele entendia de um princípio da Escritura. Qual o princípio? Que todas as vezes que o 4 se manifesta, uma porta se abre. Toda vez que o 4 se manifesta, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, 4, o Dalet é uma porta, é uma letra do alfabeto hebraico que parece uma porta. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. No 4, a porta se abre. Então, Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Não desista. Talvez não deu certo na primeira, não deu certo na segunda, não deu certo na terceira, mas vai dar certo na quarta. Você crê nessa palavra, recebe aqui. Você crê nessa palavra, recebe aí. Você crê nessa palavra? Uma porta está se abrindo. Todas as vezes que o 4 se manifesta, uma porta se abre no mundo espiritual. Então, quando o semeador lança a quarta semente, o texto diz que ela vai produzir a 30, 60 e a 100. Olha só, olha um código aqui financeiro que eu vou dar para você. Por isso que uma pessoa que é infiel nos seus tributos, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Vou pegar só o dízimo aqui. Você sabia que Deus começa a abrir a porta e a prosperidade na sua vida financeira a partir do 4º mês de fidelidade no seu dízimo? Porque se você é fiel no mês, é fiel no 2º mês, no 3º, você para, você vai ter que voltar ao início do ciclo. Porque Deus só vai contar e vai te abençoar e fazer você prosperar no 4º mês. Porque Deus precisa ver em 3 meses a sua perseverança na fidelidade. Vou repetir. Para o Senhor abençoar sua vida nas finanças, Ele precisa ver 3 meses de fidelidade. É por isso que pessoas que têm dificuldade nisso, elas até conseguem ser fiel no mês, até conseguem ir para o 2º. No 3º começa a batalha. Por quê? Porque o diabo quer que você quebre o ciclo. O inimigo não quer que você cumpra a fidelidade no 3º mês. Porque se você cumprir, vai ser mais fácil você cumprir no 4º. Porque no 4º mês, a porta se abre. O Aleph, o Beit, o Gimel e o Dalet. O 4 se manifesta.
e a bênção do eterno repousará sobre a sua vida. Vocês estão entendendo a palavra ou não? Jesus então conta a parábola do semeador. Eles não compreendem, Jesus explica. Não vou aqui explicar a parábola. Essa é outra mensagem. E aí depois ele vai contar a parábola da candeia. E essa parábola aqui é um pouco mal interpretada. Quem já ouviu essa expressão aqui? Talvez você até já falou isso. Ou ouviu alguém falar, não há nada oculto que não seja descoberto. Aí você falou assim, esse erro aí, esse pecado, esse delito, uma hora ele vai vir para a luz. Já falou isso? Usando esse texto aqui, do versículo 21 do capítulo 4, porque não há nada encoberto que não há de ser manifesto. Só que a interpretação aqui é outra. Porque quando Jesus conta a parábola da candeia, o que ele quer nos ensinar aqui é o seguinte, é que aquilo que ele faz na sua vida não pode ficar encoberto. Aquilo que ele faz, a cura, a libertação, a salvação, o benefício que ele tem te trazido, as bênçãos que ele tem realizado na sua vida, é isso que precisa ser manifestado. Por quê? Porque você é essa candeia. Então, olha só como que é totalmente diferente. Pode aplicar da outra forma? Pode. Mas o sentido aqui é o seguinte, não tem como você esconder o que eu fiz na sua vida. Olha Jesus falando aqui. Não tem como você esconder o que eu tenho feito. E, olha só, não é para você esconder. Você precisa manifestar. Você precisa expor o que eu tenho feito na sua vida. Irmãos, nós precisamos contar os feitos do nosso Deus. Nós precisamos manifestar e revelar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Sabe por quê? Porque Satanás faz o contrário. Porque o diabo conta as tragédias. O diabo conta. O diabo, ele faz questão de propagar o mal. Ele faz questão de propagar a notícia ruim. Então nós precisamos propagar a notícia boa. Você pegou aí a palavra ou não? Quem está comigo no texto? Aí depois ele conta a parábola da semente. O reino de Deus é como um homem que lançasse a semente. Coloca para mim aí o versículo 27. Capítulo 4, versículo 27. Coloca para mim no texto, coloca para mim nos comentários. O reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente na terra. Olha o versículo 27. E dormisse. Pega mais. Quando Jesus conta a parábola da semente, ele diz no versículo 26 e 27, o reino de Deus é assim, como um homem lançasse a semente na terra. E no versículo 27, e dormisse. Me responde. O que Jesus estava fazendo no barco? Me responde, o que Jesus estava fazendo no barco? A Ellen já pegou aí, dormindo.
Perceba que Jesus, quando ele está dormindo, ainda dormindo, ele está ministrando. Jesus dormindo está ministrando. Por quê? Porque ele queria que os discípulos olhassem para ele ali dormindo e lembrassem da parábola da semente. Eu vou parar por aqui. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Eu acho que eu não estou sentindo você hoje. Não estou sentindo você hoje animado. Não estou sentindo você hoje, né? Não vou nem falar da parábola da mostarda. Eu até queria falar para você que o gadareno cumpriu as 4 parábolas, mas eu não vou falar isso não. Vamos orar. Outro dia nós falamos. E aí gostaria de explicar o porquê da tempestade. Coloca aí um pedido de oração. E lembrando, olha só, dia 26 de julho, uma imersão imperdível, removendo as marcas da iniquidade no DNA. Procura aí a Letícia, entra no nosso grupo do WhatsApp, no grupo das lives, já faça a sua inscrição. Ainda há poucas vagas daquele grupo dos 25 que eu falei, que estarão recebendo uma ministração. Da nossa equipe de libertadores. Então nós queremos oferecer esse mapeamento, uma oração de desligamento, de herança. Amém? Entra no nosso grupo aí do WhatsApp, faz a sua inscrição, as vagas são limitadas, já estão acabando. Amém, pessoal? Eu até gostaria de continuar. Eu queria falar as razões da tempestade, o porquê Jesus está dormindo, né? Ia te explicar que o gadareno, mesmo não ouvindo as 4 parábolas, ele cumpriu elas. Mas fica para outro dia. Deixa eu orar com você. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que entrou aqui na live nesta manhã. Bendito seja o teu nome. Louvado, exaltado e glorificado seja o Senhor. Visita cada um aqui, meu Pai. E que cada um aqui tenha o discernimento de que as tempestades, alguns ventos contrários, na verdade, meu Deus, são oportunidades, são sinais de que algo grandioso está para acontecer. De que algo, meu Deus, da parte do Eterno está prestes a acontecer. Senhor, eu abençoo cada um aqui, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Chama a Letícia aí. Entra no nosso grupo. E eu te espero também na nossa imersão dia 26. Vai ser muito forte. Shalom, shalom.